Então a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação da criança na quarentena. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando para a gente poder estar abordando aí o assunto com todo mundo. Né, Fernanda? Sim, vamos esperar aí um pouquinho e vamos tentar ajudar vocês aí com a alimentação da criançada nesse período. Eu queria falar que assim, a gente vai fazer uma abordagem inicial e vocês podem ir mandando as perguntas, que a nossa intenção é estar respondendo as perguntas. A gente quer fazer mais um bate-papo, não é uma aula, nada disso. A gente quer trocar informação, fazer um bate-papo, esclarecer as dúvidas de vocês, para a gente poder ajudar nesse sentido. Então vocês vão mandando as dúvidas, que depois que a gente falar um pouquinho, a gente vai estar respondendo aí as perguntas de vocês, tanto da parte pediátrica quanto da parte nutricional. Estamos aguardando aí um pouquinho, o pessoal todo entrar para a gente poder... Lembrando que nós estamos de máscaras, por estarmos, né, no mesmo ambiente, então tentando manter aí uma distância, né, para poder fazer a live aí com vocês. Se não estiverem ouvindo direito, se a gente não tiver, né, porque às vezes a máscara atrapalha. Aí vocês dão um toque que aí a gente tenta dar um jeitinho, melhorar aqui a comunicação. Eu acho que é o normal, né, do povo agora, todo mundo de máscara, a gente já até está treinando os ouvidos, né? Mas é isso aí, esse assunto, pelo menos no meu consultório, não sei no seu, Fernanda, mas a gente está tendo bastante dúvida, bastante alteração com as crianças, né? Bastante questionamento do que fazer, né? Exatamente. E vamos ver, né, se a gente consegue ajudar um pouquinho, né? Bom, então vamos começar repetindo. Eu sou a pediatra aqui da Praça Saúde, meu nome é Solange, já trabalho há algum tempo aqui. E temos a Fernanda, nutricionista aqui da Clínica Praça Saúde, e trabalho há um tempinho aqui também. Vamos lá. Bom, o nosso assunto de hoje é sobre a mudança nos hábitos alimentares das crianças agora durante esse período de quarentena, que não foram poucos, né? Mas antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, né, eu vou dar só uma pincelada na questão alimentar da criança, né, de quais são os fatores que determinam uma alimentação saudável para as crianças, tá? Então, primeira coisa, são os estímulos, as informações fisiológicas internas, né, que a criança já traz desde o útero materno. Então, por isso a importância da alimentação materna, porque a gente sabe que os alimentos que a mãe come vai para o líquido amniótico e deixa esse líquido amniótico meio que saborizado, se é que a gente pode dizer isso, né? E a criança ela já vai tendo contato com o alimento, com o sabor de alguns alimentos, e isso facilita a aceitação desses alimentos. Tem estudos que mostram que mães, por exemplo, que comeram muita cenoura durante a gestação, a criança aceita mais cenoura na hora da alimentação, na hora da introdução alimentar. Então, isso é um fator importante, a alimentação da mãe durante a gestação. O aleitamento materno também é super importante, né? A introdução, o uso do leite materno, não só para proteção imunológica e tudo mais, mas no fortalecimento muscular, para a criança aprender a mastigação e tudo mais. E a introdução complementar, da alimentação complementar, né? Então, aos 6 meses, quando a gente introduz a alimentação, existe toda uma regra, vamos dizer assim, né? Os alimentos não tem que ser amassados, você tem que introduzir todos os tipos de alimentos, respeitar a aceitação da criança, mas não deixar de oferecer. Então são fatores que facilitam uma alimentação saudável no decorrer da vida dessa criança, tá? E os fatores externos, né? O padrão alimentar da família, então a criança funciona muito sob imitação, né? Então, se os pais comem bem, a criança tende a imitar o pai, a mãe. A disponibilidade dos alimentos, então vai muito do que a gente disponibiliza para a criança. Se eu oferecer para ela
alimentos saudáveis, ela vai aprender a comer alimentos saudáveis. Se eu disponibilizar guloseimas, doces, é óbvio que ela vai optar por isso. Então, isso é muito importante também, tá? A influência da propaganda, a gente sabe que as crianças acima de 2 anos já sofrem essa influência, e hoje em dia com a tecnologia, que a gente sabe que ela está muito mais exposta, ela vai querer aquilo que a propaganda vai estar trazendo, oferecendo, exatamente. E o preparo dos alimentos, né? Então, acho que depois a Fernanda vai falar um pouquinho, mas a importância de fazer a criança participar no preparo dos alimentos, ok? Então, dado essa entrada aqui, depois se ficou dúvida, vocês mandam as perguntas, vamos falar do período específico da quarentena, tá? Lembrar que a gente tem os 2 fatores, tanto o excesso de alimentação, quanto a inibição da alimentação, né? Então, eu tenho visto o aumento de peso, né? Crianças que têm ganhado muito peso nesses 3 meses agora que a gente está em quarentena, e aquelas crianças que realmente pararam de comer e não querem comer, ou só querem comer aquilo que elas querem, né? E por que isso acontece, né? A gente separou em alguns tópicos, a gente vai destrinchar esses tópicos um a um aqui juntinhas, né? Então, primeiro, a mudança na rotina, né? Todos nós tivemos mudanças na nossa rotina, as crianças acho que são as que mais estão sofrendo com tudo isso, né? Elas tinham a rotina, horário de levantar de manhã, ir para a escola, os horários da escola, e agora elas estão confinadas dentro de casa e com alteração da rotina, quer dizer, a criança muitas vezes não levanta tão cedo, né? Não vai dormir tão cedo, então acaba indo dormir mais tarde, levanta mais tarde, isso acaba comprometendo o hábito alimentar, né? Lembrar que a rotina da casa é diferente da rotina escolar, né? A rotina escolar tem o horário para tudo, e dentro de casa, nessa época, isso às vezes não é possível, né? A mãe ou o pai estão trabalhando em home office, muitas vezes não dá para dar atenção para a criança, e aquela criança está lá, né? Então, é bem difícil para todas as famílias e para a criança também, né? Então, isso leva como consequência a alteração no padrão e no ritmo alimentar, né? E aí a Fernanda pode ajudar a gente, como é que a gente pode, né? Uma das coisas muito importantes, ainda na questão da rotina, é estabelecer uma nova rotina para a nova realidade que a gente está vivendo, né? Então, antes acordava às 6 para chegar na escola às 7, então se agora está acordando às 8, então o café da manhã vai ser às 8h30. Então, assim, estabelecer novos horários de acordo com a rotina, não só com a rotina familiar, até por conta, né, do trabalho em casa, do home office, mas fazer com que a criança tenha essa rotina sim de alimentação, não só de alimentação, né? Sim. Mas da alimentação é a mais importante ali, né? Então tem que ter o café da manhã, ela tinha lanchinho na escola, então tem que ter o horário do lanchinho, tem que ter o almoço, tentar fazer com que fique o mais próximo do número de refeições que ela tinha antes da quarentena e fazer com que seja a nova realidade dela. Isso é muito importante. Então a rotina alimentar é uma das coisas que a gente mais vai bater aí no martelo, porque é uma das coisas que mais faz diferença. É difícil, a gente sabe, porque às vezes não dá, mas é fundamental, senão a gente vai incorrer nesses transtornos que a gente está tendo. Sim, né? Sim, com certeza. Bom, outro fator que também a gente tem que levar em consideração é a questão do sedentarismo, né? Lembrar que a criança indo para a escola, né? Mesmo que ela não faça nenhuma atividade extracurricular, né, e muitas crianças fazem judô, natação, ginástica artística, enfim, mesmo que ela não tenha esse ritmo normalmente, ela brinca, ela pula, ela corre, né? A grande briga, né, das escolas é que as crianças estão sempre correndo, mas isso faz com que ela tenha um gasto energético maior. E agora essa criança está confinada dentro de casa, né? Se mora num apartamento, às vezes um apartamento pequeno, não tem muito espaço, não pode descer para o playground, não pode ir para a piscina do prédio, não pode mais conviver com as crianças que em volta, mesmo o vizinho, não está podendo conviver. Então o gasto energético dessa criança vai cair muito, né? E isso vai trazer consequências, né, Fernanda? Sim, sim. E conforme o gasto energético diminui, a gente tem que saber que a questão da alimentação também tem que diminuir, tem que seguir esse gasto energético.
Então, se a criança faz muita atividade, inclusive extracurricular, principalmente ligada à atividade física, esse aumento esse aumento do consumo de alimento é uma coisa que acontece até naturalmente. A criança teve um esforço físico maior, né? E agora, nesse período, ela não está tendo. Então, se a criança estava acostumada a comer X, vai sofrer um pouquinho no comecinho, mas depois o organismo vai se adaptar à nova quantidade que ela vai ter que comer, que tem que ser um pouquinho menos do que aquilo que ela estava acostumada antes, né? E aí a gente vai cair num problema, né? Porque a criança está em casa e aí ela está exposta, né? Ela está exposta aos beliscos, às guloseimas. Se não tiver a rotina que a gente acabou de falar, ela vai estar comendo toda hora, e isso vai levar ao ganho de peso e muitas vezes a obesidade, principalmente naquelas crianças que são limítrofes. Com certeza, com certeza. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é o excesso de exposição à tela, né? Então, é extremamente compreensível, as crianças agora estão tendo aulas online, né? Muitos pais, repetindo, estão em home office, então o melhor jeito de a gente deixar essa criança um pouco mais quietinha é permitindo que ela se exponha mais à tela, ao celular, ao computador, ao videogame, né? Mas isso pode trazer repercussões no padrão alimentar dessa criança também. Por quê? Tem crianças que se acostumam a comer na frente da tela. Isso acaba enganando o cérebro, né? E às vezes ela come além daquilo que, na verdade, ela necessita. Então a saciedade dela não é percebida, né? O cérebro não percebe porque ele está distraído com o jogo, com a televisão, com o programa que ela está assistindo. Então isso é um problema. Então é importante, né, a gente tentar reduzir essa exposição, né? Inclusive, só dando um parênteses, criança que costuma pedir para repetir o prato, geralmente, né, na maioria das vezes, são crianças que estão comendo, não prestando atenção naquilo que está comendo. Então, realmente não é uma criança que faz uma refeição na mesa, né, ali, se possível, sempre, né, junto com todo mundo, mas é uma criança que geralmente está, assim, com essa exposição na tela. Então, está assistindo televisão, está com celular, está com tablet, videogame, enfim, sempre tem uma distração. E essa distração, por muitas vezes, não percebe a quantidade que está comendo e aí quer mais. Ah, mas meu filho tá querendo mais, tá comendo, tem alguns que até gostam, né, quando o filho repete, mas não é bem por aí. Então a gente precisa tomar cuidado, porque o índice de saciedade realmente, ele fica, não é atingido, né, ele fica aí meio debilitado. E em contrapartida também tem o outro lado, né? Sim. Tem a criança que distrai e não come, não quer comer porque ela está distraída, ela não quer deixar, né, perder o tempo dela comendo, já que ela está assistindo uma coisa que é muito legal. Ou então, jogando videogame, tem muito isso, né? A criança não quer parar de jogar uma partida, enfim, né? Os jogos online hoje em dia, né? Então, não quero comer. Então isso realmente entra, inclusive, de novo na rotina alimentar. Exatamente. E aí tem aquela coisa, né? Você passou aquele time do momento da fome, né? Você acaba perdendo e aí não vai querer comer mesmo. Então são aquelas crianças que não querem comer. Então lembrar que assim, a tecnologia é uma ferramenta interessante, é uma ferramenta que faz parte da nossa vida e assim, depois dessa quarentena acho que ainda mais, né? Mas a gente vai ter que saber dosar, principalmente para as crianças, né? Porque quem vai dar o limite para as crianças somos nós, os adultos. Então a gente tem que ponderar tudo isso. Isso nós estamos falando da alimentação, né? Tem outros aspectos que a gente nem vai entrar aqui, mas tem o aspecto da alimentação. Tá? Uma das coisas que vocês podem tentar fazer, lógico, dentro da rotina, da facilidade de cada um, é tentar aumentar a quantidade de brincadeiras para fazer com essa criança, desenvolver alguns tipos de atividades, inclusive com alimentação no meio, né? Então fazer com que ajude vocês na cozinha, né? Ter uma tarefa ali de fazer algumas receitinhas fáceis, vai fazer um bolo, poxa, troca a farinha de trigo, coloca o farelo de aveia, vamos ver o que dá, e fazer com que a criança participe. A criança, quando participa, inclusive tem estudos falando isso, né? Que a criança, quando participa do processo de preparação do alimento, ela tende a consumir aquilo que ela preparou. E esse momento, inclusive, é muito legal para consumir, para a criança tentar consumir aquele alimento que ela fala que ela não gosta. Né? Então assim, não gosta de beterraba, tá bom, não gosta de beterraba, mas olha, tá vendo essa beterraba, né? Tá vendo como ela olha, ela é roxinha, vamos tentar fazer hoje, e vai, toda aquela parte lúdica, né, com a criança,
E fazer um bolo de beterraba, por exemplo. Ah, mas é um bolo. Ok, é a primeira porta que a gente está tendo de entrada para fazer com que a criança coma aquela beterraba. E um bolo roxo? Ah, quem não quer comer um bolo roxo? É um negócio que chama atenção. Então vale a pena tentar. Então você ocupa o tempo da criança, tira da tela, faz ela participar. E é uma atividade muito gostosa entre família. E entre família, né? Vocês estão entre família, acaba agregando tudo, né? Então tentar dar ênfase, principalmente nesse momento das receitinhas, naqueles alimentos que as crianças falam que elas não gostam. Como posso dizer? O número de vezes que você apresenta o alimento para a criança é essencial, né? Então a criança às vezes fala que eu não gosto de tal coisa, não pode ver verde no prato que não gosta de tal coisa, né? Então tentar não desistir, pelo menos 10 vezes aí apresentando esse alimento em formatos diferentes, preparações diferentes, apresentações diferentes. Isso faz com que a criança acabe estimulando e o paladar da gente vai mudando também, né? Quem nunca disse que não gostava de tal coisa e hoje em dia adulto come, né? Então muda bastante esse paladar, tem que incentivar, né? E lembrar das propagandas, né? A criança que está lá na tela, na televisão, são bombardeadas com propagandas de coisas não tão saudáveis, né? E ela vai querer. Sim. Então, também tomar cuidado com isso, tá? Mas, de um modo geral, é isso. O estímulo externo é fundamental, isso que a gente estava falando, mas assim, lembrar da participação da família, né? Essencial. Então, a criança trabalha muito por imitação. Então, se a família senta à mesa e come a verdura, come o legume, né? A criança tende, né, a imitar e pelo menos experimentar. Se vai gostar ou não, aí são outros 500, né? Mas ela tende a experimentar, né? Exatamente. E não adianta falar que meu filho não come fruta, verdura, legumes, enfim, alimentos, né, saudáveis. Falar, eles não comem. Mas se você também não come, ele não vai comer. Ele é um exemplo, ele segue o exemplo, ele vai fazer aquilo que ele está vendo. Se alguém da família não comer, um come, mas o outro não, você pode ter certeza que ele vai seguir aquele outro que não come. Mas isso é fato, né? Isso é fato. Então, realmente, vocês são o espelho dessa criança. Então, ter isso sempre em mente. Não adianta a gente falar, ele não come, simplesmente, né, deixar ali, mas tentar perceber em si se vocês também estão comendo, né? Se vocês também estão trazendo esse hábito e dando exemplo para essa criança. Bom, outra coisa é a oferta dos alimentos, né? O acesso que a criança tem a esses alimentos. A gente sempre costuma orientar, principalmente as crianças em idade escolar, deixar os alimentos, né, mais acessíveis, né? Cuidado com as guloseimas, os beliscos, nessa fase as bolachas. Mas aí não come bolacha recheada, mas pode ser bolacha maisena, né? Bolacha maisena tem bastante açúcar, tem que tomar cuidado. Exatamente. Então, não é só recheada que eu E bolacha salgada também tem açúcar, Sim, né? também tem que tomar cuidado. Então, vamos deixar, né, a fruteira na altura da criança com as frutas lavadas, para ela ter acesso fácil, né? Que a hora que bater a fominha, né? Tá ali. Exatamente. E tentar também não deixar muito à vontade, né? Estabelecer a rotina, voltando na rotina com horários, porque na escola ela não está comendo toda hora, ela não está beliscando toda hora. E isso pode fazer com que haja um aumento de um ganho de peso, né? Ao mesmo tempo que a gente fala, a gente comenta, né, para deixar essas frutas um pouco mais na altura dessas crianças, as bolachas, os chocolates, os salgadinhos, essas guloseimas, não é que é proibido de entrar em casa, mas tem que ter um certo controle, tudo em equilíbrio, né? Mas é interessante vocês deixarem em uma altura que eles não alcancem, porque aí vocês conseguem controlar o que eles vão comer, né? Porque às vezes você tá lá em home office, daí a pouco você bate o olho e tá lá a criança com um pacote de bolacha, mas é porque ela conseguiu pegar esse pacote de bolacha sozinha. Então, se você dificulta um pouquinho esse acesso, faz com que você consiga controlar um pouquinho mais a alimentação do seu filho. Então, são pequenas dicas para tentar ajudar vocês aí, tá? E aqui uma coisa que também a gente percebe que passou a ser para algumas famílias uma rotina, são o uso de alimentos de fácil preparo, que acabam sendo os ultraprocessados, né? Sim. Que não são alimentos tão bons, a Fernanda pode falar melhor que eu. São alimentos industrializados. Mas todo industrializado é ruim? Não, tem industrializados que ajudam a gente, porém tem industrializados que tem uma parte mais química,
calórica, tem muito ingrediente. Sabe quando você lê aquela lista de ingredientes, já começa a ter um monte de nome que você nunca ouviu falar, ou nem consegue falar direito, né? Nem consegue ler direito. Tentar evitar esses tipos de alimento, porque são alimentos que não são tão saudáveis para o nosso organismo, né? O que a gente está colocando para dentro, né? Então esses são os ultraprocessados. Quando tem na tabela nutricional, ali na listinha de composição, muitos ingredientes, e esses muitos ingredientes, muita parte deles é aqueles que vocês não conseguem nem ficar falando muito, né? E lembrar que assim, nessa fase que estamos, que a gente quer facilitar, né? Voltando, quem está trabalhando em casa, alimentação mais rápida e prática. Então você vai para o miojo, né? Você vai para a salsicha, para o nuggets, né? E esses alimentos, eles não vão trazer o benefício que a gente quer para a criança. Pelo contrário, pode ajudar no aumento de peso, colesterol, triglicérides, né? Diabetes, gordura no fígado, porque criança também tem gordura no fígado se você não toma cuidado com a alimentação. Exatamente. Então assim, acaba acarretando uma série de doenças que a gente antigamente escutava mais isso para quem era adulto, né? E hoje em dia as crianças estão até superando os adultos, né? Por assim dizer, tá muito. Então realmente a gente precisa tomar bastante cuidado. E a gente consegue fazer alimentações rápidas, super e saudáveis, sim, né? Então, um omelete com legumes, com verduras, sim, né? É uma coisa rápida, né? Sim. E que você consegue oferecer para a criança um alimento mais equilibrado e mais saudável. O hambúrguer, por exemplo, é uma coisa que é super fácil de você fazer com a carne moída. E, inclusive, é muito fácil de você pegar uma cenoura, uma abobrinha, por exemplo, tritura a cenoura e a abobrinha e coloca junto com essa carne moída. Então tempera a carne ali com um pouquinho de sal, né? E com a própria mão que você vai ali amassando essa carne, a carne ela já tem gordura, então não precisa ficar adicionando. Conforme você vai montando os hamburguinhos, fica super gostoso, super nutritivo e a criança nem tá sabendo que tá comendo cenoura e abobrinha. Exatamente. Né? E é rápido, né? Então é uma coisa que dá pra mudar. Sim, eu já andei olhando, tem várias receitinhas disponibilizadas aí no YouTube, na internet, saudáveis e rápidas de preparo. Então, vamos nos atentar a isso, que acho que é um fator bem legal. Sim, né? Tecnologia ajudando, olha aí. Tecnologia é bom, tá? Bom, falado isso, a gente tem os aspectos emocionais também, né, que envolve aí, que acaba gerando uma certa ansiedade nas crianças, e nós adultos, né, que está nas crianças que não entendem exatamente o que está acontecendo. Para elas é tudo novo, de uma hora para outra a rotina foi transformada, todo mundo falando em doença, em morte, né? Então, assim, isso pode gerar uma ansiedade, pode gerar depressão, a criança também tem depressão, e isso pode refletir diretamente na alimentação, né? Pessoas ansiosas, às vezes, vão buscar na comida, né, aquela conforto, né, que não tem no emocional, né? Então, assim, é importante explicar para a criança o que está acontecendo de uma maneira clara, sem terrorismo, né? Dar a segurança para essa criança, que ela está amparada, né? Porque assim, pai, mãe, vó, família, né? É o porto seguro dessa criança. Se essa criança vê que a família está desequilibrada, está nervosa, ansiosa, ela vai se desequilibrar também, porque se o porto seguro dela não está bem, né? Ela não fica bem. Então, para a gente evitar que isso caminhe para uma alimentação inadequada, tanto para o excesso quanto para a falta de alimentação, a gente tem que sentar com essa criança, olhar nos olhos dela e explicar claramente, claro, no linguajar dela, o que está acontecendo e acalmá-la, né? Para que ela se sinta segura e não tenha que buscar isso na alimentação. Imagina o que passa na cabeça da criança, que não pode ver mais nenhum amiguinho, que está preso em casa, que não pode ir para a escola. Quer dizer, pra gente, adulto, já é tão difícil essa situação. Então, realmente entender ali e tentar passar essa segurança é bem importante. O aspecto emocional é fundamental. Muito fundamental. E por último, né, vou falar um pouquinho sobre a relação com o cuidador, né? Cuidador é qualquer pessoa que está lá com a criança, seja pai, mãe, avó, tio, tia, né? Falando primeiro dos bebês, né? Eu acho que eu vou tocar num ponto muito importante que eu tenho sentido muito no consultório, que são aquelas mães que amamentam no peito, mas a criança já tem uma alimentação, né? Uma criança maior de 6 meses, que a mãe saía para trabalhar e amamentava no peito só quando chegava ou pela manhã. E agora essa mãe está presente 24 horas por dia na vida dessa criança. Muitas crianças tendem a solicitar o peito com muita frequência, né?
E isso não vou dizer ruim, mas não é adequado, né? Porque a criança ela tem que ter as principais refeições dela. E se ela ficar no peito o tempo todo, ela vai deixar de comer as principais refeições, com as repercussões, né? Totalmente, total. É muito comum a gente escutar para crianças que são assim, 9, 10, 1 ano, que ainda amamenta, mas meu filho não está comendo, está com falta de apetite. Muitas das vezes o número de vezes que você acaba amamentando que a criança está ali com o estômago cheio de leitinho, não tem o porquê ela querer comer. Então a gente não pode substituir uma refeição pelo leite materno, né? Nessa hora a mãe tem que ser firme. Tem que ser muito firme. É a rotina. É a rotina. O amamentamento do bebê. Exatamente. A rotina alimentar é muito importante. Ok, vai oferecer o leite materno, mas não esquecer que as refeições têm que se manter nos horários e não amamentar perto dos horários das refeições. Isso pode dar carência nutricional, pode diminuir o sistema imunológico. O sistema imunológico é o que a gente mais precisa que mantenha fortalecido. Nessa fase. Nessa fase, então? Nessa fase, então, mais do que nunca, realmente. Né? E aí, nessa fase da alimentação, de amamentação, até um pouquinho antes, né? Enquanto está ali até os 6 meses, a mãe é muito importante ter essa rotina de alimentação. A mãe é muito importante prestar atenção na quantidade que vai consumir, na qualidade que vai consumir, até já dando, né, um link com o que foi falado no começo da live, né? Então assim, é muito importante porque você vai estar alimentando o seu nenê até os seus 6 meses e são os seus nutrientes que vão estar sendo passados pelo leite materno que vai nutrir a criança. Então é bem importante você, mãe, amamentando, saber que você também precisa tomar cuidado com a alimentação. Exatamente. Né? Lembrar que nessa fase que a criança está confinada e muitas vezes estressada, né, ela vai estar naquela fase de busca de limites, né? E se ela perceber que a mãe, a família, enfim, está muito preocupada ou com excesso ou com pouca alimentação, ela vai usar isso às vezes como uma arma, né, para estabelecer os seus limites. Então lembrar que quando você não deixa a criança comer alguma coisa, seja porque está fora de horário, seja porque é um alimento inadequado, você não está atrapalhando a vida do seu filho, você está dando limites para ele. Ele não vai deixar de te amar por causa disso, porque você não deu um chocolatinho para ele. Pode dar, mas no momento correto. Sim, no momento correto. Gente, eu acho que a palavra sempre principal é equilíbrio, né? A gente pode comer, pode comer tal coisa? Pode, mas equilíbrio, né? É bem importante. E eu acho que é bem importante, até com os cuidadores, né? Quem fica com essa criança a maior parte do tempo, tentar entender qual é o perfil dessa criança. Então, se é uma criança que vive comendo muita coisinha, beliscando muita coisinha, tentar não ficar oferecendo muita coisa, tentar realmente falar, opa, calma. Então, essa criança tem um perfil que acaba comendo demais, então eu vou dar uma segurada. Essa criança tem um perfil que não come muito, então eu vou tentar estimular um pouco mais. Eu acho que é bem importante quem está na casa entender o que se passa ali com essa criança para poder ir controlando, né? Uma tarefa que eu acho que é bem interessante, que vocês podem fazer junto com a questão do cozinhar junto, né? Até voltando um pouquinho, lição de casa. Quando a gente está na escola, a gente não tem lição de casa, a criança tem um horário para fazer lição de casa, certo? Então, eu acho que uma dica bem legal nesse momento de quarentena é ter uma lição de casa na cozinha também. Então, para os maiorzinhos, né, que já conseguem aí entender bem como isso acontece, por que não? Por exemplo, o lanche da tarde, todo dia o lanche da tarde vai ser a criança que vai falar o que é legal comer. Ou o que ela vai ajudar a fazer na cozinha. Fazer disso uma tarefa diária. E eles curtem, viu? Eles curtem, eles gostam, eles fazem. No começo pode achar que não quer fazer, mas até os maiorzinhos também, sim, eles fazem. Não, mas eles gostam. Então é bem legal isso. Inserir a criança nesse mundo, né, saudável, de alimentação saudável, colocar essa criança à mesa para comer, né, desligar a televisão, o celular, né, pelo menos uma refeição em família
importantíssima, porque é lá que assim a criança vai ter o espelho da família para poder copiar e aprender a comer. Ela está aprendendo, né? Sim. E assim como a criança aprende a engatinhar, aprende a andar, aprende a falar, ela aprende a comer também. Então, e ela precisa de exemplos. Sim. E o exemplo vem da família, que é quem está com ela. A gente sabe que hoje em dia não dá para fazer todas as refeições, mas se conseguir pelo menos uma refeição por dia, já ajuda bastante. Ajuda tá? Muito. E aí, assim, eu acho que a saúde, de um modo geral, tem a ver com tudo, né? Sono, alimentação, relação familiar, relação interpessoal. Então, acho que a gente tem que tentar manter um equilíbrio entre tudo isso, né? E aqui a gente dá uma pinceladinha sobre a alimentação, e você tem uma coisa aí para falar que eu achei muito legal. Eu acho que, até para fechar assim um pouquinho, né, poxa, eu sou nutricionista, mas não tem como não falar isso, né, os melhores momentos da vida, eles estão relacionados com comida, não tem como a gente falar que não, né, vai comemorar alguma coisa, né, então assim, a gente sempre está reunido em volta na mesa, sempre tem a ver com comida, então os melhores momentos da vida está relacionado com a alimentação. Então, por que não fazer desse momento algo prazeroso, né? Algo que seja feito com muito amor, né? Com muito carinho, que eu acho que isso é o que a gente mais precisa passar para todos, não só para os pequenos, né? E por que não fazer esse momento de união e ser uma coisa saudável? Né? A gente pode se reunir na frente de uma pizza, mas a gente pode se reunir na frente de um prato de arroz e feijão também, não tem problema. Né? Então, acho que é isso. Fazer desse momento um momento sempre único, sempre especial, mas sendo saudável também. E alegre. Né? E alegre, sempre. Então vamos lá, vamos responder duas perguntas, né? Perguntaram aqui quais alimentos podem ser oferecidos nos lanchinhos mais saudáveis. Tá. Frutas. Né? Uhum. Tanto em forma de suquinho como em forma in natura, de preferência sempre in natura, fazer a criança mastigar, né? Suco natural. Suco natural e sem açúcar, por favor. Quem está acostumado com açúcar somos nós, adultos. A criança não tem esse paladar. Né? A gente que acaba colocando, ensina, né? Que ensina, exatamente. Então as frutinhas. Os derivados lácteos, para quem não tem restrição por alergia, né? Então eu acho que é legal os derivados lácteos também. Sempre prestar atenção naqueles que têm um teor menor de açúcar, né? Um teor menor de gordura. Olha atrás do rótulo, vê a tabelinha de ingrediente, procura aquele iogurte, por exemplo, que tem menos ingrediente possível. Ele é mais natural, né? Aonde entra os ultraprocessados que a gente comentou. Então, assim, dá pra oferecer uma fruta, dá pra oferecer... Olha, não sei se, assim, eu acho legal aquela cenourinha baby. Cenourinha baby, que é bem... E a criança acostuma. Tomatinho cereja. Tomatinho cereja, erva doce, tudo isso é saudável. E pode entrar também, por que não, uma torradinha integral, pode entrar um pãozinho integral também. Evitar aqueles bolinhos prontos, práticos e cheios de recheio, não. Ou faça um bolo, vocês também, né? Faça um bolo com farelo de aveia, né? Use uma banana no meio ali da massa, uma maçã. Eu acho que isso são alimentos uma crepioca, que podem entrar no lanchinho da tarde. Isso aí. Ou em qualquer lanchinho, né? Meu filho não come verdura e legumes, o que devo fazer? Tá, muito bem. Acho que é aquilo que você já falou, é a exposição, né? A exposição, saber se dentro de casa tem alguém que não come também, porque se não come, ele não vai comer também, não adianta, foi o que eu falei, não adianta a gente ficar forçando uma coisa que nem é hábito do próprio adulto fazer. Né? E procurar outras formas, né? Não precisa ser a verdura, a verdinha lá no prato, você pode fazer uma torta, incorporar na torta. Às vezes não tanto, mas um pouquinho que ele não vai nem perceber. No omelete, no feijão, né? Até no próprio hamburguinho que eu comentei. Coloca espinafre no hamburguinho, pica bem o espinafre ali, coloca junto, uma almôndega no molho. A almôndega no molho ele nem vai perceber que tem espinafre no meio. E devagarzinho, né? O paladar vai se adaptando e depois você pode ir apresentando cada vez mais visível, né? Que a criança vai aceitando. Eu acho que o ponto principal é que tem que ter bastante paciência e não desistir no meio do caminho. Né? Isso é uma coisa que é bem essencial. Paciência é a palavra-chave. Sim. E todo mundo comendo. E todo mundo comendo. Sem fazer careta. Sem fazer careta. Aliás, se a criança te oferecer, isso é bem interessante.
interessante, porque se a criança te oferecer alguma coisa que você está dando para ela, e ela vai lá, até pequenininha quando não fala, né? Vai lá e fala, mostra, ele dá para você, te oferece. Se você em algum momento fizer que não, ou comer e fizer aquela caretinha tipo, não tá bom, a criança vai olhar a sua reação e não vai comer mais. Exatamente. Eles são bem safadinhos. Então vamos lá. É errado mascarar os legumes e verduras para forçar o consumo? Não, eu Acho que não tá forçando o consumo. Não, eu acho assim, mascarar dessa forma que a gente falou, para ir devagarzinho e apresentando cada vez mais, ou seja, você está treinar o paladar dessa criança, não é errado, tá? Assim, você forçar a criança a comer uma coisa que ela não quer, apostar numa coisa que não vai dar certo. Mas você está introduzindo de formas diferentes, né, por exemplo, um bolinho de espinafre, né, o bolo da beterraba. Quer dizer, você está mascarando de uma forma saudável e que nem o bolo da beterraba. Falou, ó, tá gostoso? Tá, ó, tá vendo vermelhinha? Porque tem beterraba. E aí a criança acaba associando que não é tão ruim, né? Eu negocio com os meus pacientes. Eu não gosto de nenhuma fruta. Tá bom, então nós vamos combinar, né? Você vai experimentar 2 frutas, depois você vai me contar. Não é obrigado a comer, mas vai experimentar, depois você me conta se você gostou ou não gostou. E não é raro a criança chegar para mim e falar assim, nossa tia, eu gostei daquela fruta. E aí a partir daí começar a comer. Então tem que ter jogo de cintura. Muito. Para os maiorzinhos, geralmente eu também dou esse tipo de lição de casa, mas assim, lógico, a gente não tá podendo sair agora, mas fica a dica para quando puder ir no mercado ou numa feira, né, de levar a criança. Então, de lição de casa, geralmente eu fazia isso. Olha, você vai no mercado ou vai na feira, né, acompanhando sua família, e aí você vai escolher uma fruta, legumes, que você vai escolher, ninguém vai dar uma opinião, você vai escolher e vai ajudar na preparação, ou a família vai fazer e vai te oferecer. Então a criança ela já tem o estímulo de falar, poxa, aquele ali eu nunca comi, tenho que pegar alguma coisa que eu nunca comi, e sou eu que estou escolhendo. Então o fato dela ter essa autonomia para escolher já faz com que abra um pouco mais a porta, né, para a gente conseguir introduzir. Então eu não acho que é errado porque a gente não está escondendo, não está fazendo uma coisa errada, não está forçando. A gente está realmente ensinando ao que é uma melhor alimentação. Exato. Mesmo sendo saudável, tem limites para dar para nossas crianças? Sim, tudo tem limite. Equilíbrio, lembra? Não é porque é saudável, inclusive isso vale para os adultos, não é porque é fit que pode sair comendo, tá? Fica a dica, inclusive. Saudável sim. A fruta é saudável, posso comer? Pode, mas tem limite de quantidade, tá? Então, para cada perfil existe uma quantidade, para isso que nós, nutricionistas, inclusive, estamos aqui, nós calculamos a quantidade de cada grupo alimentar que essa criança pode consumir durante o dia. Até porque se ela, por exemplo, gosta muito de fruta, se ela só comer fruta, ela não vai ter apetite para aceitar os outros grupos alimentares. Sim. E o equilíbrio é importante. Muito. Então, tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. O ruim e o bom. O ruim e o bom, exatamente. O paladar do bebê muda? Comia alguns alimentos e agora não come mais. O bebê passa por fases, né? Primeiro, quando a gente está introduzindo a alimentação, é aquilo que a Fernanda falou, a gente tem que expor essa criança. Às vezes ela não aceita um alimento. Você tem que expor ela 8 a 10 vezes aquele alimento para que o paladar dela se adapte. E sim, pode no decorrer da vida, né, daquele momento, mudar, ela aceitar mais uma coisa, não aceitar, mas lembrar que são fases, né? A criança passa por fases em todos os sentidos, né? E na alimentação não é diferente. Então vai ter a fase de ela não querer mais aquilo. Não se abale, não deixe de oferecer. Sempre ofereça. Não obrigue a comer. Se ela não está comendo isso, está comendo aquilo, ok. Mas sempre dê opção. Ela não gosta, eu não vou oferecer mais. O bebê não quis mais aquilo, eu não vou oferecer mais. Não. Você continue oferecendo sem obrigar, que em algum momento ele volta a aceitar. Se ele já aceitou em algum momento, ele volta a aceitar. Devemos usar remédios para estimular o apetite? Nunca. Não, acho que, né? Na verdade, assim, olha, os estimulantes de apetite, eles agem a nível do sistema nervoso central, né? Eu vou falar aqui dos remédios para emagrecer, né? Já ouvimos por aí, né?
que não é muito adequado, é contraindicado, mas ainda assim algumas pessoas usam. O remédio para estimular o apetite, ele age no mesmo centro, né, do cérebro. Lembrar que a criança está com o cérebro em desenvolvimento, então não faz sentido a gente usar um medicamento que vai agir no cérebro para aumentar o apetite. A gente sim tem que ver se a criança não tem alguma alteração orgânica que justifique isso, né? Às vezes a criança tem uma anemia, a carência de alguma coisa, mas também não adianta sair dando polivitamínico, porque a gente não sabe o que está faltando. Então, a gente tem que realmente investigar, ver se tem alguma causa orgânica que justifique, ou se tem algum desses outros fatores, porque a gente está falando da quarentena, mas isso não serve só para quarentena. Não, isso é comum. Isso é para o dia a dia. Então, às vezes a criança tem um ritmo, estava num ritmo de atividade física, diminuiu, a criança está com alteração no sono, mudou a rotina, enfim, tem algum problema familiar. Aconteceu alguma coisa na escola. Alguma coisa na escola. Então, a gente tem que investigar para poder definir se vai ser necessário suplementar, que é diferente de estimular o apetite, né? Mas estimulante de apetite nunca. Eu acho que vale muito mais a pena você estimular essa criança a comer outras coisas, a ter essa rotina, porque isso faz, a rotina alimentar faz com que estimule a fome, né? De você estimular das diferentes maneiras de apresentação, isso sim é válido. Mas colocando para cozinhar junto. Colocando para cozinhar junto, mas é muito mais válido do que você vir com medicamento. Medicamento realmente não. A rejeição do alimento pode ser por conta da textura desses alimentos? Pode. Textura, principalmente para bebê, né? O bebê está acostumado, né, com leite, que tem aquela temperatura, aquele sabor e aquela textura. A maneira de engolir é sempre a mesma. O que vai acontecer quando você faz a introdução alimentar? Muda a textura, muda a temperatura, muda o gosto. Ela vai ter que manipular esse alimento na boca, mesmo que ela não tenha dente, você tem que amassar, fica pedacinho, então ela vai ter que aprender a manipular esse alimento na boca. Ela vai ter que engolir de uma maneira diferente, porque o leite é um líquido, então ela vai ter que engolir. Tudo isso pode refletir no apetite, na aceitação alimentar. Inclusive, quando a gente fala aqui que vocês têm que oferecer de 8 a 10 vezes o alimento, em diversos tipos de preparação, é justamente isso. A criança não gostou do chuchu cozido. Ok, amassa bem e faz numa sopa. Amassa bem e coloca junto com um omelete. Tenta fazer com que a apresentação não vai ser cozida. Cenoura, por exemplo, não vai ser cozida, mas pode ser crua, pode ser, às vezes, não é nem só a textura, é a aparência. Então, ao invés de quadradinha, é ralada, enfim, isso altera sim, eles às vezes negam por conta disso. Por isso que a gente tem que sempre estar estimulando. E por último aqui, qual o melhor horário para fazer as refeições noturnas? Depende da faixa etária, né? Depende da faixa etária também, né? Bebê pequenininho, até 1 ano, é bom que não se faça uma refeição. Eu costumo orientar para fazer até um jantar, né, 6, 6:30, e depois a criança vai entrar no leite, né? Crianças maiores depende muito da rotina dessa criança. O que a gente preconiza é que essa criança não durma muito tarde e, portanto, não se alimente muito tarde. Adolescente já é um pouco mais complicado, né? Sim. Mas aí vai muito não existe uma regra, né? Uma coisa muito certa. O ideal é não jantar e ir pra cama. Eu acho que pelo menos 1 hora, 1h30 aí antes de você deitar, eu acho que pelo menos isso dá pra se manter como orientação. Mas ainda não é orientação, não é uma regra, tá? Tudo depende muito da idade, da rotina familiar que essa criança tem. Nada? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus! Aqui. O que você acha, né? Eu tenho a minha opinião, mas o que você acha da suplementação, por exemplo, com a vitamina D? Porque agora, né, a gente sabe que as crianças estão confinadas, não estão tomando sol, né? Eu tenho a minha opinião, depois eu vou falar, mas eu queria saber a sua opinião enquanto nutricionista. Tá, vamos lá, hein, ó. Botou na fogueira aqui. Bom, enquanto nutricionista, eu acho não, né? Eu, pelo menos, não indico a suplementação de vitamina D.
Primeiro que deveria fazer um exame de sangue para poder saber se precisa realmente ou não é porque deixou de estar exposto ao sol durante 3 meses, né, que é o tempo que a gente está aí, que já precisa de suplementação. Eu não acredito que não é assim que funcione. Então precisaria de um exame de sangue, não é hora de fazer exame de sangue, né? Só realmente em casos aí de extrema urgência, vamos dizer assim, né? E não, a gente pode ir melhorando a alimentação dessa criança, na hora que voltar, poder brincar no sol, ir para a escola, essa vitamina D, por mais que esteja um pouco abaixo, ela vai voltando, não tem que sair suplementando, não. Eu concordo com você. Eu acho que assim, o risco de você fazer uma superdosagem é real, né? A gente não pode suplementar sem ter certeza de que há uma carência. As complicações por um excesso de vitamina D são muito piores do que a carência, né? Então, assim, eu acho que pode ser dúvida de alguns de vocês aí, como eu já recebi no consultório. Não há por que suplementar com medicação, tá? A menos que haja algum exame, alguma coisa concreta que nos leve a isso. E isso para tantas outras coisas. Né? Como eu ver assim, a criança não está comendo, eu vou entrar com sulfato ferroso. Não. Ou polivitamínico. Polivitamínico. É um show de pergunta de polivitamínico. Mas entra no mesmo quesito. Exato. Polivitamínico tem, como diz o nome, tudo que é tipo de vitamina. Lembrar que vitamina C a gente tira muito mais dos alimentos, né? Do que absorção do alimento é muito maior. Nossa, excesso de vitamina C é excretado pela urina, então você vai estar comprando na farmácia e jogando Tá jogando dinheiro fora, vou pensar assim, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter muito critério com essa coisa de vitamina. Isso acho que é um mito que foi incutido na cabeça e nem sempre... As vitaminas são importantes. Sim, muito, né? muito. Mas nem sempre é necessário medicamento. O alimento é a fonte de vitamina que a gente precisa, né? Então vale aí estimular sempre. Bom, gente, acho que esse era o recado que a gente queria dar, né? A gente está à disposição aqui na ProSaúde, se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem bater papo, tirar dúvidas mais específicas, né? Estou aqui toda semana, a Fernanda também, estamos aqui esperando vocês, tá? E se tiverem mais dúvidas, pode mandar pelo Instagram também que a gente vai respondendo. Um abraço para todos, bom se final de semana. cuidem. Se cuidem.